7 sinais perigosos no seu corpo de que seus rins estão implorando por ajuda. Esse cansaço que te esmaga durante o dia inteiro, aquele que não passa nem depois de uma noite de 8 horas dormidas. O esgotamento que você sente até nos ossos, na alma, no fundo de você mesma. E se eu te disser que não é o estresse, não é a idade, não é porque você dorme pouco, mas sim o primeiro grito de socorro dos seus rins? Sou a doutora Mariana Coelho e nos meus anos de consultório eu vi uma e outra vez como a doença renal avança nas sombras sem se mostrar, até que o dano já é grave e irreversível. É uma doença incrivelmente silenciosa. E o seu primeiro sussurro costuma ser exatamente essa fadiga que quase todo mundo ignora. As pessoas descartam como coisa da idade, como se envelhecer fosse sinônimo de se sentir destruída. Mas a realidade é muito mais profunda do que isso. Nossos rins são os heróis esquecidos do corpo. Pense assim: eles são a estação de tratamento mais avançada do mundo, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para filtrar mais de 180 litros de sangue por dia. Eles filtram venenos, regulam a sua pressão arterial, equilibram os líquidos, produzem hormônios e ainda mantêm os seus ossos fortes. Quando começam a falhar, todo o sistema oscila. E o pior, eles fazem isso em silêncio. A perda de função pode ser tão lenta que você não percebe absolutamente nada até que já é quase tarde demais. Mas o seu corpo manda sinais, pistas precoces que, se você aprender a escutar, te dão o poder de agir, de proteger seus rins e de preservar a sua qualidade de vida. Hoje vamos decifrar esses sinais juntas. Vamos descobrir este e mais 6 sinais cruciais que podem te poupar de complicações tão sérias quanto a diálise. Me acompanhe e fique até o final, porque o sinal número 5 é um dos mais ignorados e perigosos, e entendê-lo pode mudar completamente o rumo da sua saúde. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder nenhum conteúdo como este. Vamos começar com o sinal mais comum e por isso mesmo mais fácil de deixar passar em branco. Uma fadiga que simplesmente não vai embora com nada. E não estou falando do cansaço normal depois de um dia agitado, de correria, de trabalho e família. Estou falando de uma fadiga profunda e esmagadora que te atinge desde o momento em que você abre os olhos de manhã, mesmo tendo dormido bem. É sentir que você precisa arrastar o corpo para fazer as tarefas mais simples. Levantar da cama vira um esforço. Tomar banho parece uma maratona. É como caminhar com peso nos tornozelos o dia todo. Esse tipo de fadiga é um sintoma avassaladoramente comum na doença renal crônica. E não é simplesmente estar cansada, é uma condição biológica real, com duas causas diretamente ligadas aos rins. A primeira é o acúmulo de lixo tóxico no sangue. Como eu disse, o trabalho dos seus rins é filtrar os resíduos da corrente sanguínea, substâncias como a ureia, que é um subproduto do metabolismo das proteínas. Quando os rins não funcionam bem, é como se o serviço de coleta de lixo da sua cidade entrasse em greve. As toxinas se acumulam nas ruas, ou seja, no seu sangue. A isso chamamos de uremia. Essas toxinas envenenam suas células, afetam sua energia, seus músculos e, muito importante, a sua clareza mental. Muita gente chama isso de névoa cerebral. Você tem dificuldade de se concentrar, esquece as coisas, se sente desconectada de tudo. É o efeito direto de um cérebro banhado em sangue sujo. Pense na Dona Sônia, uma aposentada de 67 anos, sempre ativa, animada, aquele tipo de pessoa que mal para em casa. De repente, sem energia para nada. Ela acordava mais cansada do que havia deitado. Tinha dificuldade de acompanhar uma conversa simples com os netos. A família dizia: "Mãe, é natural, a senhora não é mais jovem." E ela se resignou a acreditar que era o preço do envelhecimento. Mas não era a idade. Era a uremia em seus estágios iniciais, roubando a vitalidade dela dia após dia silenciosamente. A segunda causa, e isso é fundamental que você entenda, é a anemia. Vai te surpreender saber que seus rins combatem a anemia. Eles fazem isso produzindo uma hormona chamada eritropoietina, ou EPO. Essa hormona ordena à sua medula óssea que fabrique glóbulos vermelhos, os caminhões que transportam oxigênio para cada cantinho do seu corpo. Quando a função renal cai, a produção de EPO despenca junto.
menos EPO, menos glóbulos vermelhos. O resultado? Anemia. Seus músculos e seu cérebro ficam sem oxigênio. É a mesma sensação de fraqueza que você teria no topo de uma montanha com altitude elevada, mas você sente isso no sofá da sua sala. Então, quando você une o acúmulo de toxinas, a uremia, com a falta de oxigênio causada pela anemia, você tem a receita perfeita para um esgotamento crônico. Seu corpo está lutando em duas frentes ao mesmo tempo, envenenado por dentro e sem combustível para funcionar. Por isso, se você sente um cansaço sem explicação que não melhora com o descanso e está te roubando a vida, não normalize isso. Não é a idade. Pode ser o sinal mais claro de que seus rins precisam de ajuda. Agora, um sinal que você pode observar por conta própria, todos os dias na privacidade do seu banheiro. É uma pista visual, às vezes sutil, mas incrivelmente reveladora. Urina com espuma ou bolhas que não desaparecem. Muita gente nota isso e não dá a menor importância. Acha que é por causa da força do jato ou do produto de limpeza do vaso. E às vezes é verdade, algumas bolhas que somem rapidinho são normais. Mas o que estou descrevendo é outra coisa completamente diferente. Uma camada de espuma persistente, bolhas pequenas e compactas, parecidas com a espuma de uma cerveja ou de um refrigerante, que fica flutuando por vários minutos. Se você vê isso com frequência, está diante de um fenômeno chamado proteinúria, um sinal claro de alerta de que os filtros dos seus rins estão danificados. Dentro de cada rim você tem aproximadamente 1 milhão de filtros microscópicos chamados néfrons. O coração de cada néfron é um novelo de vasos sanguíneos chamado glomérulo. Pense neles como uma peneira de malha superfina. O trabalho deles é deixar passar os resíduos e a água, mas reter as coisas valiosas, especialmente moléculas grandes, como a proteína mais abundante no sangue, a albumina. Num rim saudável, os poros desse filtro são pequenos demais para deixar a albumina escapar, mas doenças como a hipertensão e o diabetes, as duas principais causas de doença renal crônica no mundo, são como um martelo contra esses filtros. A pressão alta os golpeia repetidamente. O excesso de açúcar os inflama e os cicatriza. Com o tempo, os poros se alargam. A peneira fina vira uma com furos grandes. E por esses furos começa a vazar a preciosa albumina do sangue para a urina. Quando essa proteína chega à urina, ela age como um sabão, alterando as propriedades do líquido e criando aquela espuma que não desaparece. A Marlene, uma professora aposentada de 64 anos com hipertensão razoavelmente controlada, notou aquela espuma no vaso por semanas. Certo dia percebeu que ela ainda estava lá vários minutos depois de dar descarga. Comentou com o médico quase de passagem, sem achar que era importante. Mas o médico, atento àquele detalhe aparentemente pequeno, pediu um exame de urina. O resultado: proteinúria significativa. Graças à observação da Marlene, foi possível ajustar o tratamento dela e proteger os rins antes que o dano se tornasse irreversível. A urina espumosa pode aparecer muito antes de qualquer outro sintoma. É uma mensagem direta dos seus filtros renais. Então, a partir de hoje, faça uma coisa simples. Antes de dar descarga, olhe. São bolhas que somem ou é uma espuma que fica? Essa observação simples pode ser o primeiro passo para salvar seus rins. O terceiro sinal é aquele que você sente no próprio corpo, o inchaço ou edema. Você sente os sapatos apertados no final do dia? Tira a meia e vê uma marca funda que demora para sumir? Ou acorda de manhã, se olha no espelho e vê o rosto e os olhos inchados? Esse acúmulo de líquido não é coincidência. É consequência direta de que seus rins estão perdendo uma das suas funções mais essenciais, equilibrar o sódio e os líquidos do seu corpo. Os rins são os guardiões desse equilíbrio. Eles decidem quanta sal e quanta água vão para a urina e quanto fica. E o sódio é um ímã para a água. Onde o sódio vai, a água segue. Quando os rins falham, é como se o ralo estivesse entupindo. Em vez de eliminar o sal que você come, eles o retêm. E como a água acompanha o sal, você também retém água. O excesso de líquido vaza dos vasos sanguíneos e se acumula nos tecidos. Isso é o edema. Por força da gravidade,
Ele se acumula primeiro nos pés e tornozelos, por isso você nota mais no fim do dia. Quando você deita à noite, esse líquido se redistribui, e é por isso que você pode acordar com o rosto inchado, especialmente ao redor dos olhos. Mas existe ainda outra razão conectada com o sinal anterior. Lembra da albumina, aquela proteína que se perde na urina? Ela funciona como uma esponja que mantém o líquido dentro dos vasos sanguíneos. Quando você a perde, o líquido escapa com muito mais facilidade para os tecidos, piorando ainda mais o inchaço. É um golpe duplo. Você retém sal e água e, ao mesmo tempo, perde a proteína que deveria manter essa água no lugar certo. O seu Renato, o motorista de ônibus aposentado de 62 anos, notou que seus tornozelos pareciam chouriços depois de longas horas sentado. Atribuiu ao calor e à posição no trabalho. Mas o ponto de virada foi quando apertou a canela com o polegar e viu que deixava uma cova que demorava para desaparecer. Isso se chama edema com cacifo, um sinal claro de acúmulo de líquido nos tecidos. Assustado, foi ao médico. Os exames revelaram função renal reduzida. O inchaço não era por causa do trabalho. Era um grito de socorro dos rins dele. Ignorar o edema é perigoso. O que começa nos tornozelos pode chegar aos pulmões, o chamado edema pulmonar, causando falta de ar grave, uma das maiores emergências na doença renal. Então se observe. Os anéis estão apertando? As sandálias deixam marcas? Faça o teste do polegar na canela. Se há inchaço persistente, não procure desculpas. É um sinal de que o sistema de gestão de fluidos do seu corpo está falhando, e os rins são os principais suspeitos. Já estamos na metade do conteúdo, e quero fazer uma pausa aqui. Se algo do que você está ouvindo acendeu uma luz na sua cabeça, se esse conteúdo está sendo útil para você ou para alguém que você ama, eu te peço um favor que me ajuda muito. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal agora. Toda semana eu compartilho aqui orientações claras, baseadas em ciência e em anos de prática clínica, para que você tome as rédeas da sua saúde. Minha missão é te dar o conhecimento que você merece para viver com mais energia, mais disposição e menos preocupação. A sua inscrição faz com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas que, assim como você, merecem entender o que o corpo está dizendo. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora vamos continuar. O quarto sinal nos leva de volta ao banheiro, mas desta vez não é sobre o que você vê, e sim sobre quantas vezes você vai, especialmente de noite. Estou falando da necessidade de se levantar para urinar várias vezes durante a madrugada. Essa condição tem nome, noctúria. É muito comum atribuir isso a outras causas, questões hormonais, menopausa, bexiga hiperativa, ansiedade. E embora essas causas existam e sejam reais, assumir que são a única explicação é um erro que pode esconder um problema renal grave. Levantar uma vez por noite pode ser completamente normal. Mas se você se levanta 2, 3, 4 vezes ou mais todas as noites, isso pode ser um sinal de que seus rins estão perdendo uma de suas habilidades mais sofisticadas, a capacidade de concentrar a urina. Durante o dia, seus rins produzem urina para eliminar resíduos, mas à noite, um rim saudável entra em modo de economia. Uma hormona, o hormônio antidiurético, ou ADH, ordena a ele que reabsorva mais água e produza menos urina, porém mais concentrada. É esse mecanismo que nos permite dormir 6, 7, 8 horas seguidas sem precisar levantar. Quando os rins se danificam, eles frequentemente perdem essa capacidade. É como se o interruptor do modo noturno quebrasse. Eles continuam produzindo grandes quantidades de urina diluída ao longo da noite. A bexiga enche uma vez atrás da outra e te obriga a levantar. Pense na dona Célia, de 68 anos. Ela se levantava 3 ou 4 vezes por noite. Estava exausta. O médico disse que era natural depois da menopausa, mas a noctúria da dona Célia se somava àquela fadiga esmagadora do primeiro sinal. O sono interrompido piorava o cansaço, criando um ciclo vicioso que destruía sua qualidade de vida. Só quando o novo médico conectou os dois sintomas, fadiga e noctúria, é que pediu exames renais. O resultado revelou doença renal crônica em estágio inicial. O problema não era a bexiga. Eram os rins que já não a deixavam descansar.
Além da noctúria, fique atenta a outros sinais relacionados. Urinar com mais frequência também durante o dia. Uma vontade repentina e intensa de urinar que não dá para segurar. Urina muito clara e pálida, mesmo sem beber muito líquido. Ou, pelo contrário, urina consistentemente escura, cor de chá ou de refrigerante de cola. Em estágios mais avançados, uma queda drástica na quantidade de urina. Esse é um sinal muito grave, que exige atenção imediata. Anotar quantas vezes você vai ao banheiro de dia e de noite pode ser incrivelmente útil para o seu médico. O sono reparador é um pilar da saúde. Se algo está interrompendo o seu repetidamente, seu corpo está tentando te dizer que algo não está bem. Chegamos ao quinto sinal, aquele que eu te avisei que é um dos mais perigosos. É um conjunto de sintomas que ataca algo tão básico quanto o prazer de comer, perda de apetite, um gosto metálico na boca e náuseas, especialmente de manhã. Por que é tão perigoso? Porque quando uma pessoa, especialmente um adulto mais velho, para de comer, abre-se a porta para a desnutrição, para a fraqueza muscular e para a aceleração de qualquer outra doença que esteja presente. E muitas vezes a raiz desse desgosto pela comida é um acúmulo severo de toxinas urêmicas no organismo. Vamos lembrar da uremia. Quando os níveis de ureia e outras substâncias tóxicas no sangue disparam, começam a acontecer coisas muito desagradáveis. A primeira é a alteração do gosto. Pacientes descrevem um gosto metálico ou amargo constante que não vai embora com nada. A carne, de repente, tem gosto de coisa podre. A ureia pode se decompor em amônia na saliva, causando mau hálito e distorcendo ainda mais o paladar. O seu prato favorito se torna repugnante. A segunda é a náusea. As toxinas irritam o estômago e estimulam o centro do vômito no cérebro. É típico que essas náuseas sejam piores de manhã ao acordar, justamente porque as toxinas se acumularam durante a noite toda. Se você junta um gosto horrível com náuseas constantes, o resultado é uma profunda perda de apetite. Comer deixa de ser um prazer e se torna uma tortura. Imagina o seu Alcides, um ex-cozinheiro de 71 anos. A vida dele girava em torno dos sabores. Tinha orgulho da moqueca que fazia, do pão de queijo que preparava para os netos. De repente, tudo tinha gosto de metal. O frango cheirava a coisa estranha. O café da manhã dava náusea. Ele começou a emagrecer rapidamente. A família achava que era depressão pela viuvez recente. Perdi o gosto pelas coisas, dizia ele. Mas o que estava perdendo era a função renal. A falta de apetite não era psicológica, era o corpo dele gritando que estava sendo envenenado por dentro. Esse sinal é muito traiçoeiro porque é fácil jogar a culpa em outra coisa: estresse, depressão, problema de estômago, refluxo. Mas se a perda de apetite aparece junto com a fadiga ou o inchaço, os rins devem ser a principal suspeita. Preste muita atenção. Se você ou alguém que você ama está perdendo peso sem querer, se a comida não tem mais gosto ou se há náusea sem causa aparente, não subestime isso. É um sinal de alarme crítico que exige investigação médica. O sexto sinal pode enlouquecer uma pessoa. É uma tortura silenciosa na pele, uma coceira intensa generalizada que não para, não é a pele seca do inverno. É uma condição chamada prurido urênico, uma coceira que vem de dentro e que não alivia ao se coçar. Na verdade, se coçar só piora as coisas, causando feridas e infecções secundárias. Pacientes descrevem como se tivessem insetos andando embaixo da pele. É geralmente pior à noite, impedindo o sono e destruindo completamente a qualidade de vida. De novo, a raiz está nos filtros renais. A causa é complexa, mas uma das principais vilãs é o acúmulo de fósforo no sangue. Os rins doentes não conseguem eliminá-lo adequadamente. Níveis altos de fósforo fazem com que o corpo retire cálcio dos ossos. Esse cálcio e esse fósforo formam pequenos cristais que se depositam na pele, causando uma irritação e uma coceira terríveis. Além disso, as próprias toxinas urêmicas causam inflamação na pele e afetam as terminações nervosas, deixando-as hipersensíveis e enviando sinais de coceira ao cérebro sem nenhum motivo real. Tudo isso, somado a uma pele extremamente ressecada, cria um coquetel insuportável. A dona Lourdes, uma servidora pública aposentada de 66 anos, sofreu uma coceira torturante nas costas e nos braços por quase um ano.
Testou todas as cremes que encontrou. Um dermatologista disse que era ressecamento da idade. Nada funcionava. Ela estava desesperada, achando que estava ficando louca. Em um check-up de rotina por causa da hipertensão, um exame de sangue revelou níveis de creatinina e fósforo lá nas alturas. A nefrologista que a atendeu reconheceu imediatamente. Aquela coceira não era um problema de pele, era um sintoma de insuficiência renal. O tratamento não era uma hidratante, era controlar o fósforo no sangue. Se você tem uma coceira persistente, profunda, que não melhora com nada e se acompanha de outros sintomas como fadiga ou inchaço, converse com seu médico sobre a possibilidade de ser um sintoma renal. Não deixe ninguém dizer que está na sua cabeça. É um sinal real de que o seu corpo está lutando contra um desequilíbrio tóxico sério. E antes de chegar ao sétimo e último sinal, preciso te fazer um alerta urgente, porque existe um erro que quase todo mundo comete e ele pode custar caro. Muitas pessoas que reconhecem esses sinais, o cansaço, o inchaço, a coceira, decidem esperar para ver se passa. Vou melhorar minha alimentação essa semana. Deixe eu descansar mais uns dias. Talvez seja o calor, e aí as semanas viram meses, e os meses viram anos. A doença renal crônica não espera. Ela não pausa enquanto você decide. Cada semana de função renal sendo perdida em silêncio é uma semana que não volta mais. Os néfrons, aquelas unidades filtrantes que mencionei, não se regeneram. Uma vez destruídos, estão destruídos para sempre. O que muda entre diagnosticar a doença no estágio 2 e diagnosticar no estágio 5, quando a diálise já é inevitável? Muitas vezes é simplesmente o tempo que a pessoa levou para procurar ajuda. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que talvez esteja vivendo com esses sintomas sem saber o que significam. Pode ser sua mãe, sua vizinha, sua colega de trabalho. Uma conversa que começa com um simples vídeo pode literalmente salvar a qualidade de vida de alguém. Agora vamos ao sétimo sinal, que combina uma sensação física com uma pista visual, e é importante entendê-lo bem. Trata-se de uma dor surda e persistente nas costas ou nos flancos, acompanhada de uma mudança na cor da urina. Primeiro, a dor. Muita gente acredita que a doença renal dói, mas a verdade é que a doença renal crônica, no seu avanço lento e progressivo, quase nunca causa dor. A clássica dor lombar muscular, aquela que piora com o movimento, que você sente depois de carregar peso ou ficar sentada por muito tempo, não tem relação com os rins. No entanto, um tipo específico de dor sim é um sinal de alerta renal. Não é na lombar baixa, mas mais acima, na região do flanco, logo abaixo das costelas, dos lados da coluna vertebral. Pode ser de um lado só ou dos dois. Não é uma pontada aguda, a menos que seja uma pedra nos rins. É uma dor surda, profunda e constante, que não muda com o movimento e que não passa com anti-inflamatório comum. Essa dor pode ser causada por uma infecção renal chamada pielonefrite, por uma obstrução causada por cálculo renal ou por cistos nos rins. Não é um sintoma da doença renal crônica gradual, mas é um sinal de que algo agudo e grave está acontecendo no rim agora. Agora junte essa dor com uma mudança na cor da urina. Se a sua urina se tornar rosada, avermelhada ou cor de refrigerante de guaraná, é sinal de sangue, o que chamamos de hematúria. Pode ser causada por uma infecção ou por um cálculo, mas também por doenças mais sérias que inflamam os filtros do rim, como a glomerulonefrite. Uma urina cor de chá escuro ou marrom também é um sinal de alarme que não pode ser ignorado. O seu Valmir, um marceneiro de 63 anos, sentiu uma dor surda no flanco direito por alguns dias. Achou que tinha dado um mau jeito carregando madeira, mas certo dia viu que a urina estava da cor de chá preto. Não ardia, não tinha febre, não tinha nenhum outro sintoma além daquela dor e aquela cor. A combinação dos dois o levou direto ao pronto-socorro. O diagnóstico foi uma glomerulonefrite aguda, uma inflamação severa dos filtros renais. Agir rápido evitou um dano permanente. A lição é clara. Aprenda a diferenciar a dor no flanco da dor lombar comum. E como eu já disse várias vezes neste vídeo, observe sua urina. Se você notar uma dor persistente nos flancos junto com urina rosa, vermelha ou marrom, não espere.
É uma combinação que exige atenção médica imediata naquele mesmo dia. Desvendamos os 7 sinais que seus rins estão te enviando. Sussurros que, se ignorados, se tornam gritos. Falamos da fadiga profunda que não passa com nada, da urina espumosa que denuncia proteína sendo perdida, do inchaço nos tornozelos, no rosto, nos dedos, das idas frequentes ao banheiro de madrugada, da perda de apetite com gosto metálico e náuseas, da coceira intensa e misteriosa que não melhora com cremes, e da dor nos flancos acompanhada de mudança na cor da urina. A mensagem mais importante que eu quero que você leve hoje é esta: o seu corpo é sábio. Ele fala com você. Esse cansaço não é só a idade. Esse inchaço não é só o calor. Essa coceira não está na sua cabeça. Esses podem ser os sinais mais importantes que você vai receber na vida. A doença renal crônica é silenciosa, mas não é invisível. E agora você tem o conhecimento para enxergá-la. Então aqui está o seu plano de ação. Não fique só com a dúvida, haja. Na próxima consulta com seu médico, não diga apenas estou cansada. Vá preparada e diga com confiança: doutor, estou preocupada com a saúde dos meus rins. Tenho notado. E mencione os seus sintomas, seja fadiga, urina espumosa, inchaço, coceira. Gostaria de fazer 2 exames simples. Um exame de sangue para medir a minha creatinina e calcular a taxa de filtração glomerular, e um exame de urina para medir a relação albumina-creatinina. Esses 2 exames são o padrão ouro para diagnosticar a doença renal, muitas vezes muito antes que os sintomas se tornem graves ou irreversíveis. Ser específica demonstra ao seu médico que você é uma parceira ativa no cuidado da sua própria saúde. E isso faz toda a diferença no tipo de atenção que você recebe. Cuide dos seus rins agora, enquanto ainda há tempo. A prevenção e o diagnóstico precoce não são luxo, são a diferença entre uma vida plena e uma vida limitada pela doença. Se este vídeo abriu os seus olhos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as semanas conteúdos como este sobre saúde renal e longevidade. Porque você merece ter acesso às informações que podem mudar a sua saúde e a saúde de quem você ama. Sou a doutora Mariana Coelho. Aprenda a escutar o seu corpo, cuide dos seus rins e até a próxima!